Olá, crianças, bom dia. Tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês novamente para nós juntos partilharmos nesta manhã a palavra do Senhor. É tão gostoso falar sobre a palavra de Deus e é com muito carinho que a tia Elda vem nesta manhã, né, junto com vocês, aprender mais um pouquinho. Vamos iniciar mais uma lição, a lição número 4, né, do nosso segundo trimestre de 2020. A nossa lição de hoje, ela tem como o título Onde aprendemos a palavra de Deus. Né? A lição desse trimestre está falando sobre igreja, né? Sobre a casa de Deus. E nela, né, nós aprendemos muito. E hoje nós vamos falar sobre onde aprendemos a palavra. E eu já quero, junto com você, fazer uma oração. Vamos orar? Você já falou com Jesus hoje? Já agradeceu a Ele por você ter acordado, por estar novamente, né, com saúde, em casa, com os seus familiares? Nós somos privilegiados, né? Porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor cuida daqueles que amam a Ele. Então vamos orar comigo? Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por nos permitir esta manhã estar aqui com o Senhor novamente para aprendermos mais um pouquinho da Tua Palavra. Senhor, que essa palavra, Senhor, possa, Senhor Jesus querido, entrar no coração de cada criança nesta manhã, de cada um que for, Senhor, que ouvir essa palavra. E que o Senhor possa, através, Senhor, dessas crianças, Senhor Jesus, fazer, Senhor Jesus, uma grande obra, que o Senhor possa usá-las nas suas mãos, Senhor. Abençoe as suas famílias, os seus papais, as mamães, que eles também estarão conosco nesta manhã. Que o Senhor derrame sobre o lar de cada um uma bênção muito especial. É o que nós já te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Crianças, quero ensinar para vocês o nosso versículo para memorizar desta manhã, que diz assim: ponham em prática o que vocês aprenderam, receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. Este versículo está lá no livro de Filipenses, no capítulo 4 e versículo 9. É um versículo maravilhoso, né? Que é um conselho para a nossa vida, né? Colocar em prática o que receberam. O que é que nós temos recebido, né, do Senhor? O que é que nós temos recebido de quem tem nos ensinado a palavra do Senhor? Nós temos colocado em prática, nós temos vivido o que aprendemos com o Senhor, com a sua palavra? Então, olha esse conselho, ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. Então, a cada dia, na presença do Senhor, nós temos muito que aprender com Ele. E é assim que o Senhor nos quer, a cada dia mais crescendo na sua presença, para que nós nos tornemos cada vez mais sábios, entendidos na palavra do Senhor. Nós temos que aprender, não é verdade? E aprender com quem tem muito a nos ensinar. Primeiro, né, Jesus, o Espírito Santo, o Papai do Céu, é assim que Ele nos quer. E segundo, né, com aqueles a quem o Senhor deixou aqui na terra para nos ensinar. E a lição de hoje, ela é maravilhosa. Vocês lembram do apóstolo Paulo, não é? No domingo passado nós falamos sobre ele e o seu amigo Silas, que estavam na prisão. E quando, né, eles louvavam ao Senhor naquele momento de dificuldade, estavam presos, foram presos injustamente porque, né, estavam fazendo a obra do Senhor. Mas eles não pararam, eles continuaram louvando ao Senhor. E aconteceu um terremoto e eles foram, né, libertos daquela prisão. E em seguida, o carcereiro e a sua família aceitaram a Jesus. Testemunho maravilhoso, não é? E hoje nós ainda vamos continuar falando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, vocês sabem que ele era um grande missionário. E naquela época, crianças, a comunicação era feita com cartas, né? Inclusive o apóstolo Paulo, ele escrevia muitas cartas, cartas para aqueles que andavam com ele,
cartas para a igreja. E em um desses momentos, o apóstolo Paulo, ele escreveu para Timóteo. Timóteo era um discípulo, era um pregador também da palavra de Deus, assim como Paulo. E Paulo estava preocupado com Timóteo porque ele estava passando por grandes tribulações, estava passando por dificuldades. E nós vamos ler aqui, olha, você pode abrir a sua Bíblia conosco. Vamos abrir primeiro em Atos, no capítulo 16. Pegue a sua Bíblia, junto com seu pai, sua mãe. Atos, no capítulo 16, dos versículos 1 ao versículo 3, que diz assim, olha. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Agora nós vamos lá para o livro de 2 Timóteo, que também está no Novo Testamento, e nós vamos para o capítulo, para 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 5. Em sua casa você pode ler toda a história de Timóteo nas referências com mais calma. Mas agora eu quero compartilhar com vocês o capítulo 1, versículo 5, que diz assim: trazendo à memória a fé, não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. O apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo. Agora no capítulo 3 de 2 Timóteo, pertinho aí do primeiro capítulo. Vamos para os versículos 4 até o versículo 7, que diz assim: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aqui, crianças, então, o apóstolo Paulo, lembrando Timóteo, quem era ele, com quem ele tinha aprendido. Timóteo, ele era uma criança que cresceu, assim como vocês estão crescendo, com o papai e a mamãe, sendo ensinados por eles. Timóteo cresceu sendo ensinado pela sua mamãe Eunice e sua vovó Loide. Elas eram mulheres, servas de Deus, e elas, desde que Timóteo era pequenininho, elas começaram a instruí-lo, a ensiná-lo sobre a verdade da palavra de Deus. E todos os dias elas sentavam com Timóteo e falavam de Deus. Então Timóteo foi, desde pequenininho, foi crescendo, e ele amava ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que lá onde Timóteo morava, ele cresceu e ele gostava de falar de Deus também. E as pessoas gostavam muito de Timóteo. Ele era um jovem que ele dava um bom testemunho, e as pessoas gostavam muito dele, certamente de ouvi-lo, né? Aqui está, olha, a sua mamãe, a sua vovó, ouvindo ele, né, passar instruções da palavra de Deus às pessoas. Só que, crianças, naquela época também as pessoas se corrompiam pelo pecado. As pessoas também faziam coisas que não agradavam a Deus. E aí,
o apóstolo Paulo, aqui, quando ele começa a escrever para Timóteo, ele fala para ele, olha, permanece naquilo em que aprendeste. Não era para Timóteo desanimar por ver tanta coisa errada acontecendo, mas era para ele não esquecer dos ensinamentos da sua mãe e da sua avó. E Paulo continuou falando com ele, porque Timóteo passou a ser um discípulo de Paulo. Sabe, certa vez Paulo estava passando por onde Timóteo estava e ouviu falar bem dele. E aí, Paulo chamou ele para ser um discípulo. E Timóteo aceitou. E então Timóteo também, assim como Paulo, se tornou um missionário. Chegou a ir nas viagens missionárias com Paulo. Só que às vezes, muitas vezes eles não estavam juntos, né? Porque Paulo continuou as suas viagens e Timóteo ficou onde ele estava falando do amor de Deus. Mas ele era aconselhado pelo seu mestre, que era Paulo. Paulo não se esqueceu do seu discípulo. Ele aconselhava ele para que ele permanecesse firme no que ele tinha recebido, no que ele tinha aprendido. Não era para ele desanimar. Poderia passar pelo que fosse, mas não era para ele desanimar, porque o Senhor estaria sempre com ele. Então, crianças, o Senhor também nos ensina que nós também temos que passar aos outros, levar aos outros aquilo que nós aprendemos dele através da sua palavra. O Senhor também deixou para nós mestres, pastores, professores da escola dominical, o papai e a mamãe. Sim, o nosso papai e a nossa mamãe têm muito a nos ensinar. Então, em casa, quando eu sei que você faz muitas atividades, você brinca, você estuda, agora você deve estar estudando online. Então, mas separe um tempinho para que vocês possam meditar na palavra de Deus, porque o Senhor tem muito a nos ensinar. Assim como o apóstolo Timóteo, ele aprendeu com a sua vovó e com a sua mamãe, você também pode aprender com a sua mamãe, com o seu papai, ou até mesmo lá na igreja, né? Onde nós temos um lugar onde nós podemos aprender a palavra. Mas para que você aprenda esta palavra, a partir do momento que você entra aqui na casa do Senhor, você tem que ficar atento para que você consiga aprender. Muitas vezes, né, as crianças vão para a casa do Senhor, até mesmo os adultos, e se distraem com qualquer coisa. E o Senhor quer que nós fiquemos atentos para que nós possamos aprender a sua palavra. Porque assim como Timóteo, né, ele se tornou um discípulo de Paulo. Eu e você, nós somos discípulos de Jesus também. Paulo e Timóteo pregavam com bravura a palavra de Deus. E Deus quer que eu e você também façamos isso. Ah, tia, mas como que eu vou falar de Jesus? Eu tenho certeza, crianças, que vocês têm muita coisa boa para falar de Jesus. Que Ele é bom, que Ele cuida de você e da sua família. Certamente você tem algum testemunho maravilhoso para contar. E Jesus quer que nós falemos dele, daquilo que Ele faz na nossa vida. Então, abre a sua boquinha para você falar do amor de Deus, assim como Paulo e Timóteo. Olha que lição maravilhosa. Timóteo aprendeu com Paulo. Paulo aprendeu com Jesus. E eu e você podemos aprender com Jesus, com os nossos pastores, com aqueles que amam ensinar a palavra de Deus, os professores da escola dominical, a sua mamãe, o seu papai, o seu vovô, a sua vovó, que também tem muito sobre Deus para te ensinar. Então, crianças, vamos a cada dia crescer na presença de Deus, em conhecer a sua palavra e também viver a sua palavra.
né? Olha aqui, ó, olha, não basta só nós aprendermos a palavra de Deus, nós temos também que viver, que falar. Olha que Paulo deixou, ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, Jesus falando também conosco, né? Não vamos só receber, só ouvir, vamos falar. Hoje o mundo passa por tanta, o mundo jaz no maligno, né? O pecado está aí, olha, né? Cheira mal nas narinas do Senhor, mas você, criança, pode fazer a diferença. Não põe em prática o que vocês receberam e aprenderam com Jesus, com o seu professor, tanto com as palavras como também com as ações. Então o Senhor quer que nós recebamos a sua palavra e que também coloquemos em prática. Fazendo assim, a cada dia você vai crescer na presença do Senhor. Fale aos outros, João 13,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira e que deu o seu único Filho, unigênito, para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Deus, Ele não queria que o homem morresse no pecado. Então Ele teve um plano maravilhoso. Ele preparou um céu, está preparando um céu maravilhoso para mim, para você e para todos aqueles que crerem em seu nome. E lá, a palavra do Senhor fala lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21, que lá não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá doença nenhuma. Lá será um lugar de alegria, onde nós iremos adorar ao Senhor Jesus. Mas para entrar lá, não pode entrar de qualquer maneira. Nós não podemos ter o nosso coração sujo, cheio de pecado. A palavra do Senhor também fala, a Bíblia, o nosso manual de vida fala em Romanos 3,23, que todos pecaram e separados estavam da glória de Deus. O pecado é tudo aquilo que nos separa de Deus. É tudo aquilo que eu falo, que eu faço, que eu penso, que eu sinto, que eu ouço, que não agrada ao Senhor. E você pode falar isso para o seu amiguinho, ensinar para ele. Mas que Deus, Ele nos ama tanto, que Ele deu o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ele vive. Ele não está morto, mas não, Ele vive. Ele nos deu a sua vida para que nós tivéssemos com Ele uma vida nova. Para que nós pudéssemos ter uma vida nova com Ele. Como nós podemos ter essa vida nova? Deixando Jesus entrar no nosso coração, Ele nos limpar de todo o pecado. Quando Jesus entra, Jesus nos purifica, deixa o nosso coração limpo, purificado pelo seu sangue. E, como a tia Elda já ensinou, Jesus quer que você continue crescendo na presença dEle. Sabe como? Não só orando, não só lendo a Bíblia, mas principalmente falando da sua palavra. Todos precisam ouvir. Lá no livro de Marcos, do Novo Testamento, no capítulo 16, versículo 15, fala assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, é todos. Então, quem são todos? Não é só aqueles que moram em outros países, não. É para o nosso vizinho, para o nosso coleguinha da rua, para o nosso primo, para a nossa prima, muitas vezes para o nosso vovô, para a nossa vovó, para o nosso papai, ou para a nossa mamãe, porque em alguns lares, às vezes, o papai é cristão, ou a mamãe, e a mamãe não é, ou a mamãe é o papai, e papai não é. E sempre vai ter alguém para ouvir você falar de Jesus. Então fale desse plano maravilhoso que Deus teve para nossas vidas, que é o seu Filho Jesus. Sabe, eu vou dar uma dica para você. A tia Elda ensinou para você o plano da salvação.
E você também pode usar o plano da salvação para falar de Jesus ao seu amiguinho. Sabe como? Você pode, aí na sua casa, confeccionar o plano da salvação. Essa é uma grande ferramenta que você pode ter para você falar de Jesus. Então, crianças, que você seja bravo, valente, como Timóteo, como Paulo, que você seja um discípulo de Jesus, falando do amor de Deus para todos aqueles que você pode falar. Não deixe de falar, porque o Senhor Jesus conta comigo e conta com você. A tia Elda, agora, ela vai ensinar para você essa atividade. Ela começa assim. É como se fosse um livrinho, um mini livro. A tia fez um chaveiro, mas você pode apenas fazer um livrinho. Então você pode usar a cartolina, você pode usar o EVA, o material que você tiver aí, desde que seja nas cores do plano da salvação. Então, você vai falar para o seu amiguinho sobre o céu, usando a cor amarela, e ler sempre na palavra de Deus a referência bíblica de cada cor. A tia Elda vai deixar, junto com a atividade, os versículos relacionados com cada cor do plano da salvação. E você vai confeccionar o seu livrinho e vai usar para falar do amor de Deus. Amém, crianças? Então, que você, nesta manhã, tenha aprendido mais um pouquinho que não é só na igreja que nós podemos aprender a palavra, mas também podemos aprender com a nossa mamãe, com o nosso papai e com aqueles que estão lá na igreja, né, nos ensinando, que são os nossos pastores, e em casa, né, com a nossa mamãe. E que você cada dia possa também aprender com Jesus, porque quando nós estamos na presença do Senhor, fazendo a sua vontade, nós aprendemos muito com Ele. O nosso grande mestre é Jesus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe sua vida e que Ele a cada dia esteja com você, te capacitando. Tenham todos um ótimo domingo, uma semana abençoada na presença do Senhor. Que Deus te abençoe e até o próximo domingo. Tchau, a paz do Senhor.